Romanos capítulo 5, e versículo 12 ao 21, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Podem se sentar, todos. Então, nesse capítulo 5 aqui de Romanos, especialmente nesse trecho, que nós temos aqui do versículo 12 ao 21, é um texto que, para alguns, quem sabe, seja um texto um pouco complicado, quem sabe, de entender, para outros pode ser que não, mas ele é de crucial importância. Ele é muito importante para nós entendermos o Evangelho, para nós entendermos, inclusive, a carta de Romanos, e podemos entender o porquê de Jesus ter vindo, e todo o efeito da obra redentora de Jesus Cristo por nós. Basicamente aqui, antes de eu começar aqui a expor desde o versículo 12 em diante, eu quero comentar que existem aqui duas alianças, dois pactos sendo evidenciados. Um é um pacto de obras e outro é um pacto da graça. O pacto de obras foi um pacto que Deus fez com Adão, e no qual ele estava ali como um cabeça da humanidade. Assim como Jesus Cristo, ele é o cabeça da igreja. Todos entendem isso, Jesus Cristo é o cabeça da igreja, isso está repetido várias vezes. Nós entendemos que aqui nesse texto é feita uma analogia, uma comparação entre Cristo e o primeiro homem, Adão. Aqui é falado a respeito de Adão e a respeito de Cristo, de Jesus Cristo. É interessante que existe um outro texto lá em 1 Coríntios, onde a relação que é feita, Cristo é chamado de o último Adão. E é interessante nós fazermos essa conexão com 1 Coríntios, capítulo 15, para justamente entendermos também alguns aspectos do que está nesse texto aqui. Mas então nós temos aqui basicamente dois pactos, um pacto de obras, no qual Adão foi colocado. Ele
teria ali nesse pacto, caso ele tivesse obedecido, ele poderia ter acesso, por exemplo, à árvore da vida, viver para sempre, ou seja, então tendo uma promessa de vida por meio desse pacto de obras. Sim, ele só foi privado da árvore da vida uma vez que ele caiu e quebrou o pacto. Aí ele foi privado de ter acesso à árvore da vida. Mas, caso ele tivesse passado pelo teste, caso ele tivesse, assim como Cristo foi tentado e não cedeu à tentação, caso Adão tivesse lá no princípio, sendo tentado, tivesse resistido à tentação e não cedido ao pecado, tivesse obedecido a Deus, não comido do fruto, o que teria acontecido? Com base nesse pacto de obras, ele e a sua descendência teriam sido confirmados com vida eterna, que era a promessa que havia ali prefigurada, na árvore da vida que estava ali no jardim. Mas ele preferiu, ele se dispôs a acatar a tentação, ele recebeu a sugestão, recebeu aquilo no coração, ele comeu do fruto que a sua esposa deu a ele. Ele poderia ter muito bem resistido, não fez. Ele comeu do fruto, desobedeceu a ordem que Deus havia dado para ele, e então esse pacto no qual ele estava, ele transgrediu, ele quebrou, e com isso veio o quê? Sobre ele a condenação. Com o pecado, uma vez que veio o pecado, veio a condenação. Uma vez que condenação é essa? Qual é o salário desse pecado? A morte. Deus já havia dito: no dia que dela comeres, certamente morrerás. Mas com isso, não apenas ele é afetado, toda a sua descendência é afetada. Ele, como o cabeça da raça humana, então o seu pecado afeta toda a raça, toda a sua descendência. Todos os seus descendentes, então, passam eles nascem, são gerados à sua imagem e semelhança. Ou seja, a imagem e semelhança de quem? De Adão. Não mais a imagem e semelhança de Deus, porque essa imagem e semelhança, ela foi corrompida pelo pecado. Então agora a sua descendência passa a herdar uma natureza que originalmente foi criada à imagem e semelhança de Deus, mas que agora ela passa a ser transmitida, geração após geração, uma imagem e semelhança de Adão, ou seja, terrena, corrompida pelo pecado, uma natureza pecaminosa, uma humanidade que está numa condição caída, em rebeldia diante de Deus, concebida em pecado, onde por natureza é filho da ira. Isso tudo nós já vimos em outras pregações. Tudo isso que eu estou falando, eu estou apenas citando a linguagem bíblica de vários textos aqui. E nós temos, em paralelo, um outro pacto, que é um pacto que ele já foi ordenado por Deus desde antes da fundação do mundo. Porque Deus ele não foi pego desprevenido, ele não foi pego de surpresa com a queda de Adão. Não foi uma situação assim onde o homem pecou, agora o que eu vou fazer? Como é que eu faço para consertar isso? Não foi assim que aconteceu. Deus não foi pego de surpresa com o pecado de Adão. A nossa redenção, a nossa salvação por meio de Cristo, ela já estava planejada, traçada desde antes da fundação do mundo. É o que nós vemos. Eu ainda não expus aqui a carta aos Efésios, mas os irmãos conhecem a carta aos Efésios, no capítulo 1. Ali nós temos ali com bastante clareza, exposto esse plano de redenção por meio do sangue de Cristo, traçado já desde antes da fundação do mundo. Ou seja, não é algo que foi um plano feito por Deus depois da fundação do mundo, depois que o homem caiu. Deus não esperou o homem para daí planejar. Não, Deus já planejou de antemão. Antes da fundação do mundo, Deus já havia traçado esse plano de salvação por meio de um pacto da graça, não por um pacto de obras, que foi quebrado pelo nosso primeiro pai, Adão, mas por um pacto de obras, que seria estabelecido e cumprido pelo último Adão, Jesus Cristo. Antes de nós começarmos aqui Romanos,
Só ler aqueles textos que eu comentei lá de 1 Coríntios. Olha só, 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 21 e 22. Diz assim: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Veio o primeiro homem quando pecou, o que ele trouxe consigo? A morte. O segundo homem, o último, né, Adão, este homem, Jesus Cristo, por sua obediência, e obediência até a morte e morte de cruz, e justamente ele também ressuscitando entre os mortos, o que é que ele trouxe para nós? A ressurreição, a vida dentre os mortos. Então, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, em Adão todos morrem, mas em Cristo todos serão vivificados. Mas aí todos quem? É lógico que é todos que crerem. Não é a humanidade de maneira geral, indiscriminadamente. Né? Esse texto aqui não está falando de universalismo, né? onde uma heresia, né, que afirma que todos no final das contas serão salvos. Não. É todos que creem, obviamente. Porque tanto que só nós vemos aqui um pouquinho mais abaixo, diz assim, versículo 23, mas cada um por sua ordem. Né? Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ou seja, aqueles que pertencem a Cristo, aqueles que são de Cristo, aqueles que se uniram a Cristo pela fé. Virando a página ali em 1 Coríntios, capítulo 15, nós temos ali aquela linguagem do primeiro homem Adão e do último Adão. Versículo 40, aliás, um pouquinho antes, versículo 45. 1 Coríntios 15, versículo 45. Diz assim: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, porque afinal todos nós nascemos, nosso primeiro nascimento, né, o nosso nascimento, quando a nossa mãe nos gerou, qual a imagem que nós trouxemos? A imagem e semelhança de Adão, do primeiro homem. Então, assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Afinal de contas, o que isso aqui está falando? Hoje, o nosso corpo, ele é um corpo corruptível. Corrupção herdada lá de Adão. Mas vai chegar o dia em que os nossos corpos serão redimidos também. Aonde nós traremos a imagem, ou seja, onde plenamente nós traremos a imagem do celestial, ou seja, de Cristo. Aonde não vai mais restar resquício dessa natureza que nós herdamos de Adão, tanto no espírito, na alma e no corpo. Vamos lá, Romanos agora, capítulo 5, versículo 12 em diante. Diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, o que acontece? Assim como diz lá que em Adão todos morrem, acredito assim aqui, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Por que a morte passou a todos os homens? E ele diz, por isso que todos pecaram. Porque esse todos pecaram aqui é em Adão. Isso aqui não está falando do pecado que cada um comete. É óbvio que todos nós cometemos pecados. Mas quando diz aqui, e a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, isso aqui não está falando dos nossos pecados que nós cometemos individualmente. Quando alguém conta uma mentira,
quando alguém adultera, mata, odeia, ou qualquer outro tipo de pecado, se omite de fazer o bem, qualquer pecado que pensar que alguém possa cometer, não é desse tipo de pecado que está falando aqui, quando diz assim, ó, por isso que todos pecaram. Esse por isso é uma explicação do porquê que todos pecaram. É porque, através do primeiro pecado, o pecado original, aquele pecado inicial, o pecado do primeiro homem, por meio do pecado do primeiro homem, todos os homens se tornaram pecadores. Todos os homens foram feitos pecadores. Tanto herdaram uma natureza pecaminosa, tanto nós herdamos de Adão uma natureza pecaminosa, como o pecado de Adão foi imputado a nós. Então, em Adão, a raça humana inteira estava condenada. Isso a gente vai ver essa linguagem sendo usada nesse capítulo aqui, mas eu já vou adiantando aqui alguns pontos, né, para que cada versículo vá sendo entendido. Então, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E até isso aqui é uma explicação do próprio, quando a gente leu lá em Romanos capítulo 3 e versículo 23, Romanos 3, 23 diz assim, ó, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ou seja, através do pecado de Adão, nós herdamos isso, o fato de sermos destituídos da glória de Deus. Porque se fosse através do primeiro pecado que nós fôssemos destituídos da glória de Deus, então uma criança não seria concebida em pecado, como diz o Salmo 51. Como Davi diz a respeito dele mesmo, um homem segundo o coração de Deus, ele afirmou que quando ele foi concebido em pecado. Caso contrário, uma criança não seria gerada, o filho de Adão, que disse lá que ele foi gerado à sua imagem e semelhança, não teria sido gerado à sua imagem e semelhança, teria sido gerado à imagem e semelhança de Deus. E só teria perdido essa imagem e semelhança de Deus depois que tivesse cometido o seu primeiro pecado, né, próprio seu. Então tu vê que, se já foi gerado a imagem e semelhança de Adão, está herdando então o quê? Também a destituição. O fato de ser destituído, já nascer destituído da glória de Deus. Ou seja, tudo isso é por herança de Adão. É por causa desse primeiro pecado que é imputado a toda a raça. Para nós compreendermos como é que nós podemos nos apresentar perante Deus. Sendo justos. Com uma justiça própria? Não. É com uma justiça que é imputada a nós. A justiça pertence de maneira inerente, de maneira própria. A quem? A Jesus Cristo. A justiça pertence a Ele. Ele é o justo. Ele foi obediente. Mas essa justiça, Ele como nosso cabeça, o cabeça da igreja, a justiça dele é imputada a nós. E por isso nós somos justificados, salvos e herdamos a vida eterna. Mas agora, por meio de Adão, ele como cabeça da humanidade, ele sendo desobediente, pecador, condenado, ele acaba transmitindo isso acaba sendo imputado a toda a sua descendência. Vamos lá. Porque até a lei, versículo 13, porque até a lei estava o pecado no mundo. Olha só, até a lei, ou seja, enquanto não havia lei, e até o momento onde chegou a lei, o que diz aqui? Estava o pecado no mundo. Então isso significa que, antes de chegar a lei de Moisés, já havia pecado no mundo. Sim ou não? Havia pecado no mundo ou não? Sim. Sim, né? Olha o que diz aqui no final do 13. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. O pecado não é imputado não havendo lei. Se não há lei, não há imputação do pecado. Se não há lei, na verdade nem existe pecado. Porque é o que diz lá em Romanos capítulo 4 e versículo 15. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Então significa que, por mais que não havia a lei de Moisés, mas havia a lei. Não significa que não houvesse lei nenhuma. Porque se não houvesse lei nenhuma,
antes de chegar à lei de Moisés, então, na verdade, nem haveria transgressão, nem haveria pecado e também não poderia haver imputação do pecado. Mas havia tanto pecado, se havia pecado, quer dizer que havia lei. Não propriamente a lei de Moisés, mas havia lei. E se havia lei, mesmo que não fosse propriamente a lei de Moisés ainda, mas havia lei, então havia imputação do pecado. Então o pecado era imputado. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Por que a morte reinou? Sim, porque havia uma lei, havia a imputação do pecado, e como salário do pecado, a morte. A prova de que havia imputação, de que o pecado de Adão foi imputado à sua descendência, é de que a morte foi algo natural a toda a sua descendência. Se o pecado não tivesse sido imputado de fato a toda a descendência de Adão, e isso desde a geração, desde a concepção, se isso fosse algo que fosse simplesmente assim, é cada pessoa que quando comete o seu primeiro pecado, é que daí a morte passa, né, a atuar sobre a pessoa, aí é que o pecado é imputado sobre ela. Aí, se fosse assim, então nem um bebezinho poderia morrer. Então a prova de que de fato o pecado de Adão foi imputado a toda a sua descendência é de que inclusive os bebês morrem. E não é por consequência de um pecado que eles mesmos cometem de maneira consciente contra a lei de Deus, alguma coisa assim, não. É simplesmente pela culpa, pelo pecado herdado de Adão, o pecado original. Tanto que diz assim, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão. Ou seja, até aqueles que haviam, ou seja, uma criança se enquadra nisso aqui. Ela não tinha cometido pecado à semelhança da transgressão de Adão. Mas mesmo assim, a morte reinou sobre todos, sobre toda a humanidade. E aí é dito aqui que Adão, ele é figura daquele que havia de vir. Adão é figura daquele que havia de vir. Ou seja, nós percebemos então que existe uma relação, assim como havia uma relação entre Adão como cabeça da humanidade e toda a sua descendência, há uma relação semelhante entre aquele que havia de vir e a sua descendência espiritual. Vamos lá, versículo 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então aqui nós já temos não é exatamente igual, na verdade a graça ela é maior. Há sim uma analogia, há sim uma comparação, mas elas não são necessariamente equivalentes. A graça é maior, a graça é mais abundante, a graça triunfa sobre o juízo. A graça triunfa sobre o pecado. Não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais, olha só isso, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Versículo 16. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo, olha só, o julgamento de Deus, veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Então, por uma só ofensa de Adão, ele e toda a sua descendência são condenados. Não é só ele que é o condenado, ele e toda a sua descendência são condenados. Se não fosse Cristo ter vindo, ninguém seria salvo. Se não fosse a provisão que Deus estabeleceu, o Deus, Jeová Jireh, Deus proverá. Se não fosse Deus ter provido para si o cordeiro, ninguém seria salvo. Ninguém mesmo. Não haveria base para Deus salvar ninguém.
simplesmente toda a raça humana estaria caída, condenada e eternamente sujeita à morte. E quando eu digo aqui morte, eu falo aqui da segunda morte, que nós sabemos que é o lago de fogo, condenação eterna. Então todos estariam sujeitos à condenação, se Deus não tivesse amado o mundo. Mas graças a Deus pela sua graça, graças a Deus pela sua graça, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então olha que coisa tremenda o que é o plano de Deus para salvar essa humanidade caída em Adão, essa humanidade condenada em Adão. Deus estabelece um outro cabeça, para que por meio da graça nós pudéssemos ser salvos. Então, e olha como a graça ela é maior. Versículo 16 aqui mostra como a graça é maior. Não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Olha só, Adão foi um só que pecou. O juízo veio de uma só ofensa, na verdade para condenação. Então uma só ofensa e todos são condenados. Um pecado só gerou a condenação de toda a raça. Um pecado gera a condenação de toda a raça. Agora imagina, se um pecado gera todo esse estrago, se um pecado gera esse estrago tão grande, imagina agora, Adão ele continuou existindo e continuou pecando. A sua descendência, cada uma já nasce pecadora e vai e segue pecando. Olha a multiplicação de pecado. Se um pecado foi suficiente para gerar toda essa desgraça, toda essa miséria, um pecado gerou isso. O que dizer então vamos lá, se a humanidade hoje é mais de 7, já tem gente já dizendo que está chegando a 8 bilhões. Cada uma dessas pessoas que vivem na Terra cometem quantos pecados? Um pecado só cada um cometeu? Então nós podemos dizer assim, chutando baixo, tá? Chutando baixo, nós temos no mínimo trilhões. É um número que a gente não consegue nem imaginar. Mas são no mínimo trilhões de pecados. Se nós não formos daqui a pouco chegar na casa lá dos 4 trilhões, né? Olha a quantidade de pecados. Se um pecado foi suficiente para gerar esse estrago que está descrito aqui, uma só ofensa, um só pecado, gera tudo isso. Imagina agora todos esses trilhões e trilhões de pecados que já foram cometidos ao longo da história, que estão sendo cometidos e que ainda serão cometidos. O que isso? Imagina isso. O que é isso nesse mundo que Deus criou? O que é essa maldade, essa corrupção, tudo isso? Se um pecado, olha a consequência que está dizendo aqui que gerou, o que dizer então de trilhões e trilhões de pecados? Mas, olha que coisa tremenda que é a graça de Deus. E como, sabe, de fato é muito maior, né, a graça de Deus do que o dom, né? Como diz aqui, não foi assim o dom como ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas. Ou seja, veio desses trilhões e trilhões de ofensas, dessas muitas ofensas, para justificação. Ou seja, o sangue de Cristo é tão, mas tão mais poderoso. A obediência de Cristo, ela é tão, mas tão mais poderosa, que ela não apenas cobre aquela primeira ofensa, que gerou todo esse estrago. Ela cobre, ela quita, ela apaga, ela é capaz de perdoar todos esses trilhões de ofensas. Ela é abundante o suficiente para cobrir tudo, para pagar tudo e não ficar dívida nenhuma. Todos poderiam ser salvos. Todos poderiam ser salvos. Se crescem no Senhor, se arrependessem dos seus pecados, a provisão que
Cristo alcançou para nós, derramando o seu sangue na cruz, é suficiente para quitar tudo. Glória a Deus. Por isso que é muito maior. Porque se fosse botar no mesmo, né, precisaria ser uma ofensa, a obediência de um, quita a desobediência de um. Se fosse, né, colocar no mesmo nível, matematicamente, né, um por um. Mas não. É tão maior que um ato de obediência. Uma só obediência. A obediência de Cristo, a obediência de um homem, é suficiente para cobrir tudo, para pagar o preço da redenção de todos. Então o dom gratuito vem de muitas ofensas para justificação. Versículo 17, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, uma só ofensa, pela ofensa de um só, quando Adão ofendeu a Deus com o seu pecado, por meio dele a morte entrou no mundo, e a morte reinou desde então, reinou por esse. E aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe. Existem pessoas, eu não vou chamá-los de irmãos. Por quê? Porque eu não quero exercer um julgamento nem que sim, nem que não. Por mais que eu pessoalmente entenda que não são. Tá? Mas eu vou deixar isso a cargo do julgamento de Deus. Tá? Deus vai julgá-los, né, se são ou não seus filhos, apesar de eu pessoalmente não conseguir crer que alguém que tenha esse entendimento, quem sabe seja, mas não vou entrar aqui no mérito da questão. Posso estar errado nisso. Existem pessoas que creem em teoria de evolução. O que acontece? Crer na teoria da evolução simplesmente anula essa passagem aqui. Faz essa passagem aqui, faz o que? Não, isso aqui é só uma historinha. Por quê? Por que eu digo isso? E aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é a base da nossa redenção. Isso que está sendo, está falando todo o pano de fundo, todas as motivações de todo o porquê de Jesus ter vindo. Sabe, aqui está as implicações da nossa redenção, né? Do porquê que nós caímos e porquê que precisamos ser redimidos. Está vinculado num correto entendimento dessa passagem aqui. Mas agora tem homens que negam que Deus criou o mundo da forma como está descrito ali em Gênesis. Homens que se dizem cristãos. E dizem, não aconteceu como está ali em Gênesis. Deus não criou o mundo em 6 dias. Na verdade, ali é figurado aquele texto. É uma figura de linguagem, é uma lenda, sei lá o que, né, como é que é a explicação, mas são eras, cada dia ali são eras de bilhões de anos. Tem gente que se diz cristã e acha que tem que explicar Gênesis na criação do mundo dessa forma. E ele diz, não, e daí o que acontece é que daí depois Deus foi e ele conduziu a evolução. A evolução foi acontecendo, Deus conduziu a evolução. Uma coisa, para que aconteça a evolução, o que é necessário? Morte. A morte ela é necessária para a evolução, justamente, né? Seleção natural. O que é seleção natural, senão os mais fracos, os menos adaptados, morrendo? Não é? Então, para que haja uma evolução, para que se aceite a ideia de uma evolução, precisa-se crer que ao longo de milhões e milhões de anos, a morte estava aí. Até que por fim houve, né, um ancestral comum dos macacos, gorilas, do homem e tal, que foi morrendo, até que por fim, né, alguém virou uma espécie humana. Cadê? E aí, mas normalmente quem crê nisso entende que Adão e Eva não é literal. Normalmente quem afirma, né, crer que Deus
conduziu desde o Big Bang e a evolução e tudo mais, que Deus teria conduzido. Não, acho que eles chegam lá na queda, Adão e Eva. Não, isso aqui na verdade, é só um conceito, né, para mostrar a questão do pecado e tal, mas não que Adão e Eva eram literais, né, e tudo mais. Pessoalmente, eu não consigo acreditar que alguém que tenha todo esse entendimento que eu expus para vocês agora seja de fato um filho de Deus. Eu não consigo entender dessa forma. Porque simplesmente está negando a própria Escritura, o próprio relato da criação de Deus. Está fazendo de Deus um mentiroso. Deus disse que foi assim, e a pessoa está dizendo, não foi assim. Está fazendo de Deus um mentiroso. Aí é dito como foi a queda, não é assim. Aí aqui está todo, né? Tanto Jesus fala, né? Olha só como Jesus ele fala, não, quando os homens lá estavam perguntando para ele, é lícito se divorciar, né? Dar carta de divórcio, por motivo e tal. Aí o que Jesus disse? Olha, Moisés permitiu vocês fazerem isso pela dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio, porque Deus fez o quê? Macho e fêmea. Ele fala assim. Jesus ele aponta para onde? Para Adão e Eva, para a criação do homem, do primeiro homem e da primeira mulher. Jesus entendia a criação deles como literal. E se, então, eu como grande sábio, né, com uma sabedoria humana, uma inteligência natural, né, reconhecido, né, daqui a pouco cientista, ou sei lá o que mais, e aí, né, mas quero me dizer que eu sou cristão. E aí eu chego nessa passagem, não, mas aqui, né, não é literal, Adão e Eva. O que eu estou dizendo também, no final das contas? Que Jesus Cristo era um ignorante. Que Jesus, quando falou aquilo, ou ele estava mentindo, se ele era Deus, ele certamente sabia a realidade das coisas. Então então Jesus Cristo estaria mentindo, ou Jesus Cristo seria um ignorante sobre o que seria a realidade, de como é que o mundo surgiu, como é que veio. Então, se ele era um ignorante a respeito dessas coisas, então ele também não é Deus. Olha as consequências, sabe, que aceitar essas mentiras de Satanás, de teoria de evolução, Big Bang e tudo mais, e não aceitar o relato bíblico das coisas, do início das coisas, olha as consequências que isso tem. Vai se fazer, no final das contas, então, daquele que é dito ser o Salvador, porque a pessoa se diz cristão, né? Então Jesus Cristo é o Salvador desse, né, que se diz que é cristão. Mas daí ele está fazendo do seu próprio Salvador um mentiroso, um ignorante. Como é que uma pessoa dessas é salva? Eu não consigo aceitar, sabe? Não consigo entender como, né, como eu poderia chamar alguém que tem todo esse entendimento corrompido a respeito dessas coisas, como é que eu poderia chamar essa pessoa de um irmão em Cristo? Agora, no momento em que ela abandonasse esse pensamento, renunciasse, não, realmente, está tudo errado, eu vou acreditar no que a palavra me diz. Opa, aí eu posso estender a destra de comunhão, meu irmão. Te arrependeu de ter crido, né, de ter sido incrédulo em relação à palavra? Então, agora tu crê? Amém. Glória a Deus. Mas continuando aqui. A morte ela entrou no mundo, a morte passou a reinar quando? Quando Adão pecou. Somente a partir de Adão é que a morte entra no mundo. Somente a partir de Adão é que, olha só, como diz aqui, porque se pela ofensa de um só, e esse um só é Adão, a morte reinou por esse. A teoria da evolução, ela diz que a morte já estava reinando muito antes e que no final das contas, na verdade, nem existiu um Adão. Simplesmente daí aqui a gente anula, né, o Evangelho, que está baseado justamente nessa comparação de Cristo com Adão, né, a obra de Cristo aqui, ó, é uma analogia, né, entre como ocorreu a queda e como ocorre a redenção. Tudo isso cai por terra. Então, mas graças a Deus,
nós cremos na verdade, nós cremos na Escritura. Não aceitamos essa falsa ciência. Porque existe aquilo que falsamente é chamado de ciência. E essas teorias de evolução e Big Bang e tudo mais, são umas dessas que podemos chamar de falsas ciências. Continuando aqui. Versículo 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais que recebem a abundância da graça. Olha só. A morte reinou por meio de Adão. Então, aqueles que foram nascendo, eles eram o quê? Eles reinavam na morte? Não. Eles eram súditos da morte. A morte é que reinava sobre toda a humanidade. Mas olha só que tremendo como é maravilhosa a graça de Deus. Porque diz assim, muito mais que recebem a abundância da graça e do dom da justiça. O que é esse dom da justiça? É justamente a justiça de Cristo que é imputada a nós, quando nós cremos nele. Esse é o dom da justiça. Então, aqueles que recebem a abundância da graça e do dom da justiça. Olha só que diz que reinarão em vida. Não diz simplesmente que nós seremos súditos. Sim, não estou dizendo que nós não seremos também. Eu não estou com isso anulando que Jesus Cristo é o nosso Senhor e é o nosso Rei. Mas a questão é que, além de nós, sim, nos tornarmos súditos de um reino que não pode ser comparado com o reino da morte. O reino da morte é um reino terrível, um reino de miséria, de dor, de destruição, enquanto que o reino do Senhor é um reino de amor, de justiça, de paz, de alegria no Espírito Santo. Mas agora também é dito aqui que nós reinaremos em vida, reinarão em vida, ou seja, porque em Cristo, por meio de Cristo, por meio do seu sangue, quando somos lavados no seu sangue, nós somos constituídos reis e sacerdotes. É dito na palavra várias vezes que nós reinaremos com Cristo. Então, sabe coisa tremenda que é a graça, né? Que ela não apenas nos torna súditos do reino de Deus. Deus, ele é tão gracioso, é uma coisa assim que como assim, sabe? Que merecimento nós temos? Não temos nenhum. E nós que merecíamos a morte, nós que merecíamos a condenação, Deus, ele ainda estende a sua graça, nos livrando da morte e da condenação, e não apenas isso, ele nos concede a graça, por graça, de nós também reinarmos com Cristo. É algo, sabe, muito maravilhoso, sabe, que deve realmente nos levar a ficarmos maravilhados com esse nosso Deus maravilhoso e o seu plano de salvação. Glória a Deus. Muito mais, então, como diz aqui, muito mais que recebem a abundância da graça e do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Reinarão em vida, né? Ou seja, o reino da morte, né? Qual é o que acontece com os súditos do reino da morte? Morrem. Mas agora, na graça, né, nós reinamos em vida. Nós reinaremos em vida. Porque o ponto principal, e aqui é interessante, né? Sabe que tem alguns que interpretam, tá? Tem alguns que interpretam que nós ressuscitamos espiritualmente, né? E de fato isso acontece, né? Quando nós nascemos de novo, nós morremos e ressuscitamos com Cristo. Mas tem alguns que entendem que, falando agora de escatologia, tá? Que nós passamos a reinar com Cristo quando morremos. Ou seja, porque eles entendem assim, não, que aí a gente está aqui, né? Nós digamos assim, ressuscitamos, né, tal, com Cristo e tal, mas que daí quando a gente morre, aí a gente se assenta, né, com Cristo nos lugares celestiais, né, e reina com Ele. Só que o reinar aqui, tu fala, né, reinarão em vida, porque o foco principal é justamente quando nós ressuscitarmos. Lá em Apocalipse capítulo 20 fala claramente, sabe, sobre, né, aqueles que vão ressuscitar e vão reinar com o Senhor.
Por quê? Porque nós reinaremos em vida. Jesus Cristo é rei, mas nós não vemos ainda todas as coisas sujeitas, né? Como diz a linguagem lá em Hebreus. Não vemos ainda todas as coisas sujeitas, mas em breve ele vai voltar, e aí todos os reinos deste mundo irão se sujeitar a ele. Hoje nós não vemos uma igreja que está reinando, por mais que nós já fomos constituídos reis e sacerdotes, mas a igreja não está reinando, e nem é o momento ainda. Assim como quando Jesus veio na primeira vez, não era o momento onde ele já iria reinar, mesmo quando tentavam fazer ele rei, mas agora, e a igreja também não tem que buscar reinar agora, mas agora vai chegar o momento onde a igreja vai reinar com o Senhor. Quando é isso? Quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, os mortos em Cristo vão ressuscitar, e todos nós reinaremos em vida, ressurretos, aqueles que já morreram, e com corpos transformados, glorificados, quando Jesus voltar. 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Tu vê, quando Adão pecou, a sua única ofensa fez com que o juízo, viesse sobre todos os homens, e todos foram condenados em Adão. Mas agora, como é que se dá então essa condenação? É de maneira semelhante a como se dá a justiça por meio de Cristo. Assim como nós em Cristo nós somos justificados, ou seja, a justiça de Cristo é imputada a nós. Então, ou seja, a obediência dele, a obediência desse único homem, Jesus Cristo, é imputada a nós. Da mesma forma, antes, quando estávamos caídos em Adão, a ofensa desse único homem, a única ofensa dele, ela fez com que todos fossem condenados e então morressem. Porque assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Em Adão, pelo pecado dele, esse pecado é imputado a toda a raça, todos são então em Adão condenados. E todos morrem em Adão. Mas agora, por meio de Cristo, nós temos uma outra relação aqui. Cristo obedeceu até a morte, e morte de cruz, como diz lá em Filipenses, capítulo 2. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pela sua obediência, quando nós cremos nele, nos unimos então a ele pela fé, a obediência dele é imputada a nós. Então nós somos justificados. A justiça dele é imputada a nós. E então, uma vez justificados, nós temos como consequência dessa justificação a vida eterna. A vida eterna. Por isso diz assim: por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque quando nós somos justificados por meio de Cristo, a consequência dessa justificação é termos vida eterna. 19. Porque como pela obediência de um só homem, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Ou seja, assim como o pecado de Adão foi imputado a toda a raça, então todos são feitos pecadores, a justiça de Cristo é imputada a todos aqueles que creem. Então todos esses são feitos justos. Hoje, pelo fato de ainda restar a natureza pecaminosa em nós, é óbvio que essa justiça aqui, ela não é uma justiça na qual ela se torna intrínseca a nós, ou seja, a nossa natureza ainda não foi transformada para nós sermos essencialmente, a nossa essência se tornar justa, porque nós ainda continuamos pecando, então nós ainda somos pecadores. Mas agora nós somos pecadores
justificados por meio de Cristo, onde a justiça dele é imputada a nós. Só que a obra de redenção que Jesus realizou por nós, ela é aplicada a nós em duas fases. A justiça de Cristo ela é aplicada a nós quando nós cremos no ato da justificação, então quando nós somos justificados dos nossos pecados, então recebemos vida eterna. Mas a obra da redenção de Cristo, ela tem uma segunda fase de aplicação, e que quando é que vai se dar então a aplicação final, né? Essa segunda fase e última fase? É na vinda de Cristo, onde fala, na própria linguagem aqui de Romanos, capítulo 8, da redenção dos nossos corpos. Ou seja, quando o nosso corpo for redimido, o que vai acontecer? Nós seremos justos de maneira completa. Por quê? Porque aí por meio de tudo aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz, e também quando Ele ressuscitou dentre os mortos, a nossa união com Ele, tanto nos torna justos judicialmente perante o tribunal de Deus, diante do juízo, do julgamento de Deus, Deus bate o martelo e nos declara justos, como também a nossa natureza. Nós herdamos a natureza de Adão, né? Assim como nós trouxemos a imagem do terreno, nós traremos a imagem do celestial. Lembra que eu li lá em 1 Coríntios? O que isso fala? Isso fala que, assim como nós herdamos uma natureza pecaminosa de Adão, nós vamos herdar uma natureza justa de Cristo. Então não é apenas, assim como Adão transmitia um pecado à sua descendência, no sentido de a sua descendência ser condenada por um pecado imputado a ela, e da mesma forma nós somos justificados por meio de Cristo, por meio de uma justiça imputada a nós, mas houve outro aspecto em Adão, ele transmite uma natureza pecaminosa também. Ele não apenas a sua descendência, a descendência de Adão é condenada pelo seu pecado sendo imputado à sua descendência, mas ele transmite uma natureza pecaminosa. Mas agora por meio de Cristo, a justiça dele é imputada a nós, mas também nós seremos participantes da sua natureza. Quando eu digo da sua natureza, não é da natureza divina, tá? É da natureza humana, glorificada de Cristo. Ele como Deus, nós jamais teremos participação nisso. Mas ele em sua natureza humana, exaltada, glorificada, nós seremos participantes. É dito que, como diz lá em 1 João, capítulo 3, deixa eu até abrir aqui o texto rapidinho. 1 João, capítulo 3, diz assim, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. Então nós seremos semelhantes ao Senhor, assim como nós trouxemos a imagem do terreno, e infelizmente carregamos, né, essa imagem com a qual nós nascemos até hoje, essa natureza pecaminosa, nós traremos também a imagem do celestial. Ou seja, na glorificação, o nosso corpo vai ser glorificado para ser semelhante ao corpo do Senhor. E então não vai mais restar a natureza pecaminosa em nós. Nós teremos uma natureza completamente justa, uma natureza herdada do Senhor Jesus, uma natureza completamente justa. Então, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos, tanto no sentido de imputação, como no sentido de natureza, em ambos os aspectos. Porque assim como foi com Adão, herdamos o seu pecado tanto por imputação como por natureza, de maneira semelhante com Cristo. Herdamos sua justiça por imputação, ou seja, quando somos justificados, mas também herdaremos a sua natureza justa. Versículo 20 e 21, para nós finalizarmos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Porque lembra que lá no início ele fala, né? Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Ele havia mencionado ali, né? E depois não havia mais tocado, né, em Moisés, na lei e tal. Mas agora volta a falar. E aí diz assim, veio porém a lei. Tá? Por que veio a lei? Por que veio a lei?
Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Para que a ofensa abundasse. Significa que esse de fato era o propósito, Deus queria que a ofensa... Não. O pecado é que, a gente vai ver mais adiante aqui no capítulo 7, o pecado é que por ocasião do mandamento, né, ele se mostra pecaminoso, né, e usa de algo que é santo, que é bom, né, para operar o mal. Mas a questão é que, né, veio a lei e através da lei a ofensa abundou. Por quê? Porque sem a lei, né, quando não tinha a lei de Moisés, os homens pecavam contra o quê? Os homens antes da lei de Moisés. Pensa um homem que não tinha conhecimento nenhum, né, da lei de Deus, mas ele tinha a lei escrita no seu coração. Ele tinha, né, a sua consciência. Ele tinha a revelação da natureza a ele. E é lógico que ele pecava. Quando pela revelação da natureza não prestava honra ao Senhor, estava pecando. Quando ele agia contra a sua consciência, pecava. Quando ele agia contra os próprios princípios da lei escritos no seu coração, ele pecava. Então havia pecado no mundo desde o princípio. Mas, no momento onde existe uma revelação especial da lei de Deus, quando Deus expressamente diz, ó, não pode fazer isso, o que acontece? O pecado abunda cada vez mais. Porque isso dá ocasião para que o homem ele tem conhecimento do que é a vontade de Deus de maneira bem expressa, mas o homem, por ter uma natureza pecaminosa, não consegue cumprir. Não consegue obedecer essa lei. Então, quanto mais lei foi sendo dada, mais pecado foi surgindo em consequência disso. Então, por isso que, como consequência de a lei ter vindo, a ofensa foi se tornando cada vez mais abundante. As ofensas contra Deus foram se tornando cada vez maiores. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Lá em Gálatas é dito que a lei serve de aio para conduzir a Cristo. Por quê? Porque se alguém entende a lei de maneira apropriada, vai entender o quê? Tem tudo isso e eu não consigo cumprir. E é dito que se eu não cumprir, eu sou maldito. Se eu não cumprir, eu sei que eu vou ser condenado. Como é que eu faço? Então a lei, ela serve de aio por quê? Porque a lei, ela deve servir para justamente mostrar o nosso pecado. Olha só, Romanos 3:20. Nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Justamente a lei mostra que o nosso pecado é muito abundante. A lei de Deus mostra o quão grandes pecadores nós somos. E se nós somos grandes pecadores, a nossa condenação é grande também. E aí, qual é a escapatória? Nós precisamos de um escape. E o único escape é Cristo. Se nós estamos perdidos, e olha que grande perdição é essa, quando por meio da lei de Deus nós percebemos quão abundantes são nossos pecados, então nós precisamos de um grande Salvador, para nos salvar de tão grandes pecados. E Jesus é esse grande Salvador, porque onde a ofensa abundou, onde o pecado abundou, superabundou a graça. A graça é maior do que o pecado. Não há pecado suficiente. Mas os meus pecados são uma multidão de pecados. O sangue de Cristo é maior. A graça de Cristo é maior. Sabe, é muito tremendo isso, meus irmãos. Não tem desespero que a graça de Deus não possa dar esperança. E é bom quando alguém chega ao ponto do desespero. Porque nesse momento em que ela se desespera, pelo menos quando ela se desespera de si mesma, de tentar se salvar, e esse é o objetivo, na verdade, da lei, é levar a pessoa a se desesperar de si mesma, de depositar as esperanças nas suas próprias forças. Porque quando ela já não tem mais esperança alguma em si mesma, em conseguir atingir o padrão da lei, e sabendo que uma vez que ela descumpriu a lei, ela vai ser condenada, aí ela pode olhar para o Salvador, para a graça do Senhor Jesus Cristo, e sabendo então que por meio dele, ela é salva, de tudo aquilo que por meio da lei de Moisés ela não pôde ser salva. Sabe, justamente isso é o que Paulo pregava, ele entrava nas sinagogas,
E ele pregava exatamente isso. Deixa eu ler um trechinho aqui só de uma das pregações de Paulo. Olha só. Atos capítulo 13, versículo 37 em diante. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Atos 13, 38 agora. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este, que é Jesus Cristo, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Olha que coisa tremenda. De tudo aquilo que pela lei de Moisés nós não pudeste ser justificados, por ele, por Jesus Cristo, que foi morto pelos nossos pecados, mas ressuscitou dos mortos. Pela fé nele, nós somos justificados. Isso é o que Paulo entrava nas sinagogas e pregava. Que mensagem tremenda, meus irmãos. É a mensagem do Evangelho. 21. Romanos 5, 21. Para que, assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. O pecado reinou na morte. Por meio do pecado entrou a morte, e a morte passou a reinar. Então, mas agora a graça ela reina pela justiça para a vida eterna. A graça reina pela justiça. A graça ela não simplesmente faz de conta que não houve pecado. A graça de Deus, quando Deus estabeleceu uma aliança, um pacto de graça, aonde o Filho dele precisou morrer por nós. Por que isso? É porque Deus não poderia nos perdoar, Deus não poderia nos salvar simplesmente fechando os olhos para o nosso pecado. Não haveria outra forma. Não haveria outra forma de a graça reinar e nos conceder vida eterna. Deus não poderia exercer graça sobre nós, simplesmente eu quero exercer graça sobre vocês. Assim, do nada. Vou perdoar todo mundo pecou, vou perdoar, e é isso aí, vou dar vida eterna para todo mundo. Mas tem gente que acha que é assim. Tem gente que acha que Deus simplesmente poderia chegar e dizer assim, não, está todo mundo perdoado agora, porque eu sou misericordioso, eu sou um Deus gracioso e está todo mundo perdoado agora. Sem Jesus Cristo morrer, sem o pecado ser punido, sem nada disso. Poderia isso acontecer? Se pudesse, se isso fosse possível, quando Jesus orou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, Deus poderia ter dito para ele, o Pai poderia ter dito assim, sim, é possível. E aí o cálice teria passado. Se o cálice não passou, ele precisou ser obediente até a morte de cruz, é sinal que não era possível haver outra forma de redenção, de haver outra forma de, pela graça, Deus nos conceder vida eterna. O único meio de Deus poder ser justo ao nos conceder vida eterna era por meio da morte do seu Filho. Era por meio de Ele sendo condenado em nosso lugar, recebendo a nossa condenação. Então, para que a graça reinasse, como é que a graça precisaria reinar? Não é por meio da injustiça, não é por meio de Deus fechando os olhos para o pecado. É por meio de Deus perdoando o pecado em uma base de justiça, aonde Ele é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aonde Ele, ao perdoar o pecador, Ele permanece sendo justo. Então, a graça reina, mas ela reina pela justiça. Porque quando Deus nos perdoa, Ele continua sendo justo ao nos perdoar. E Ele nos perdoa justamente também porque a justiça de Cristo, ela é dada a nós como um dom. O dom da justiça, como diz ali, a justiça de Cristo é imputada a nós. Então a graça, ela reina pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. É por Ele. Não poderia jamais ser sem Cristo. Se não, como acabei de dizer aqui,
Cristo, Ele é o intermediador, é por meio dele que foi possível que a graça reinasse. Foi por meio de Cristo, por tudo aquilo que Ele conquistou por nós na cruz, que é a base na qual nós somos perdoados e na qual nós temos vida. Então que nós venhamos a depositar a nossa fé nessa obra de Cristo, nessa obra consumada, naquilo que Ele já fez por nós e naquilo que Ele ainda vai fazer, né? Porque sim, Ele está fazendo, Ele intercede por nós e Ele ainda vai voltar. Nós aguardamos a vinda dele, quando Ele vai redimir os nossos corpos. Amém, meus irmãos?